8h08 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes por todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, em áudio e vídeo para você. E agora, direto de Paris, o destaque da Sônia Blota ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Thaís, para o Cláudio, para o Pedro, para os ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, aqui em Paris, 12h08. A gente ainda vai desenvolver bastante esse assunto durante o jornal, mas eu só vou dar uma pincelada para vocês que no domingo à noite, depois de muita negociação, o UBS, que é o maior banco da Suíça, anunciou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões e 300 milhões de dólares, uma fração do que o banco já custou. E além disso, para fechar a compra, o UBS vai receber uma garantia em torno de 9 bilhões de dólares do governo suíço e uma outra linha de crédito do Banco Central Suíço em torno de 110 bilhões de dólares. Isso também foi anunciado pelo Banco Central Europeu, melhor dizendo, o que foi anunciado pelo Banco Central Europeu foi uma ação coordenada junto com outros bancos centrais para dar liquidez para o sistema financeiro. Mesmo assim, as ações de bancos europeus abrem hoje em queda e isso dá o tamanho da dimensão do problema. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas, enquanto isso, aqui na França, aí vem o meu destaque. 2 moções de censura serão votadas contra a aprovação forçada pelo governo Macron, que usou o polêmico artigo 49.3 para fazer passar o aumento da aposentadoria de 62 para 64 anos de idade, sem o voto dos deputados da Assembleia Nacional. Isso foi muito mal visto por aqui, até por quem estava apoiando a reforma. Reforma da Previdência por decreto, gente. O que é isso? Onde nós estamos? Pois é, na França. É demais e o governo pode pagar caro por isso. Se uma das moções for aprovada por maioria no Congresso, cai a primeira-ministra Elisabeth Borne junto com seu gabinete inteiro e Macron pode ter que convocar novas eleições legislativas por aqui. Mas mesmo que não haja aprovação, a situação do governo passa de delicada a extremamente delicada. Por quê? Pesquisa hoje divulgada pela BFM TV, com exclusividade, mostra que 68% dos franceses gostariam que o gabinete da primeira-ministra caia inteiro depois do artigo ativado. Paris está um depósito de lixo a céu aberto, com a greve dos lixeiros que continua. Aliás, é um movimento que conta com a simpatia da prefeita Anne Hidalgo, que apoia esses movimentos anti-aumento da aposentadoria. Além disso, algumas refinarias estão bloqueadas e já há filas nos postos de gasolina. Os sindicatos chamam uma grande manifestação para essa quinta-feira, agora, essa semana. Mas outros protestos continuam desde a quarta-feira por toda a França e aqui em Paris a polícia está sendo acusada de agir com muita truculência. Contar a história para vocês de um franco-brasileiro, o Rodolfo Volt Vieira, que me contou que estava se manifestando pacificamente quando foi abordado pelos agentes policiais. Esse moço de 25 anos tomou muita bordoada na cabeça, ficou preso por 3 dias e a mãe dele, a Dáustria, ficou extremamente preocupada porque não tinha notícia do filho até ele ser solto. E essa entrevista você vai acompanhar hoje na matéria no Jornal da Band. Olha, gente, a situação por aqui é muito tensa. Só para lembrar que o primeiro mandato de Macron foi marcado pelas manifestações dos coletes amarelos que pararam a França por muito tempo. A gota d'água foi uma intenção de aumento de impostos sobre os combustíveis. Você imagina agora em que nós estamos falando de uma reforma previdenciária aprovada por decreto, que certa ou errada para controlar as finanças no futuro, o governo não conseguiu apoio popular. Ponto. É fato. E grande parte da população, 2/3, é totalmente contra. O francês, gente, está longe de ser um americano workaholic. Mesmo um brasileiro, o brasileiro trabalha muito mais, porque aqui se preza muito pela qualidade de vida. As pessoas trabalham para viver, não vivem para trabalhar. E o aumento da idade da aposentadoria em apenas 2 anos tem muito mais significado do que parece por aqui. É abrir mão de algo que está dentro do espírito francês. Só que isso fere mais, quer dizer, o que fere esse espírito foi a forma da aprovação.
totalmente antidemocrática. E como diz o nosso Fernando Mitre, nós ficamos aqui no aguardo. Mas aqui os políticos precisam tomar cuidado, gente. Porque, na história da França, faz tempo, mas já degolaram até rei. 8h13. Sônia Blota.